O tema dessa mensagem é: quais as vozes que você tem ouvido? Quais as vozes que vocês têm ouvido? E eu queria deixar aqui para vocês, porque essa palavra o Senhor, eu estava de férias, mas crente não tira férias, né? Pastor não se aposenta. Pastor que diz que se aposenta, não entendeu nada do ministério. E pastor também não tira férias, porque quem tira férias de Deus? Alguém consegue tirar férias de Deus? Hã? Já pensou se Deus olhar para nós assim e falar assim: hoje eu vou tirar férias de você? Nossa, aí ia dar ruim, né? Porque já pensou nós, né? Nós, sem a presença do Senhor para nos guiar, o que seria de nós? O que seria da nossa família se não for o Senhor? Não é verdade? E aí, eu estava dormindo, mas eram as 3 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus me acordou. E Ele não me deixou dormir. E eu, Senhor, eu estou de férias, eu queria dormir um pouquinho. Aí vem aquela oração: Senhor, se tiver alguma coisa incomodando, se for com meus filhos, Senhor, visita agora. E comecei a orar. E orei pela igreja, e orei por todo mundo, e nada. E o sono não vinha. E eu falei: Deus quer falar comigo de alguma forma. E realmente, Deus quis falar comigo, e Ele queria, de fato, que eu estivesse nessa noite ministrando para vocês na palavra do Senhor que se encontra lá em Neemias, no capítulo 1. Eu gostaria de pedir, Ana, faz um favor para mim. Gente, agora é sério, tá? Dá uma limpadinha no meu óculos. Fazendo favor. Então vamos lá, vamos para a leitura. Antes de mais nada, eu gostaria de passar para vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Aqui, Neemias, ele estava diante do quê? Ele estava diante de uma palavra que chegou até ele, né? Chegou uma notícia até ele, falando para ele que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Quem conhece a passagem sabe do que eu estou falando. E Neemias, naquele momento, ao ouvir essa notícia a respeito de Jerusalém, ele, na mesma hora, Neemias rasgou as suas vestes e Neemias chorou. Neemias, ao saber que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, destruídos, ele rasgou as suas vestes e ele chorou. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, obrigado, Ana, Deus abençoe. Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Próximo. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiel, eu vos espalharei entre os outros povos.
Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e praticares, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Havia uma situação, e Neemias, ele foi diante do Senhor e ele começou a declarar o quê? Ele começou a declarar aquilo que já havia sido dito a Moisés lá no passado. O nosso problema, que muitas vezes nós nos deparamos diante de algumas situações, e nós esquecemos do que está escrito na palavra. Nós esquecemos do que o Senhor disse ao nosso respeito e ao respeito da nossa família. E nós nos desesperamos. Mas o que aconteceu com ele? Ele usou da própria palavra, se prostrou diante do Senhor e ele começou a orar. Aqui Neemias estava fazendo uma oração, e nessa oração ele falava acerca daquilo que o Senhor havia prometido no passado sobre o povo. E assim também o Senhor faz conosco, diante das nossas adversidades, diante dos problemas que enfrentamos com os nossos familiares, diante de situações financeiras. Só que se você continuar lendo, você vai ver lá que Neemias, ele rasgou as suas vestes e ele chorou. Ele clamou, ele orou, e diante daquela situação, ele rasgou as suas vestes e chorou. Porque antigamente era uma forma de mostrar para o Senhor arrependimento, de pedir ao Senhor clemência, de pedir ao Senhor misericórdia. Essa era a forma que o povo agia para poder pedir misericórdia ao Senhor, para mostrar de fato que estava arrependido, que de fato queria o perdão do Senhor. Só que hoje nós não precisamos mais rasgar as nossas vestes, porque o véu ele já foi rasgado quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. O véu ele já foi rasgado, não existe mais necessidade de nós fazermos sacrifícios diante do Senhor, porque o sacrifício vivo já foi feito, que foi Jesus Cristo naquela cruz. Amém? Mas o Senhor ele nos pede o quê? Para que nós venhamos rasgar o nosso coração, para que nós venhamos rasgar as vestes do nosso coração, para que nós venhamos colocar o nosso rosto, a nossa cara no pó, diante do Senhor e pedir misericórdia a Ele pelas nossas falhas, pelas falhas dos nossos filhos, pelas dificuldades dos nossos filhos e pelos pecados dos nossos antepassados, porque foi isso que Neemias fez. Neemias, imediatamente, ele entendeu qual que era o papel dele diante daquela situação. Neemias, ele recorreu àquele que jamais perdeu uma batalha. Nós precisamos ter a mesma ousadia, a mesma necessidade, a mesma vontade, o mesmo desejo e a mesma sinceridade diante do Senhor. Assim como Neemias também teve. Ele chegou diante do Senhor, ele clamou ao Senhor. E trazendo para a nossa realidade, diante dos conflitos, diante da nossa família, que muitas vezes nós nos deparamos com eles, com os nossos familiares, com os nossos filhos desprotegidos, mas não por escolha nossa, mas por escolhas deles, porque às vezes os filhos tomam decisões que não são as nossas decisões. Glória a Deus para aquele pai, para aquela mãe que pode olhar em volta quando está na igreja, sentar ao lado dos seus filhos e poder falar: Senhor, glórias a Ti, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nós sabemos que o desejo do nosso coração, como mulheres sábias, é que os nossos esposos, que os nossos filhos estejam na casa do Senhor. Mas nem sempre acontece dessa forma, certo? Mas o que devemos fazer? Nos desesperar? Nós devemos o quê? Chorar e nos lamentar? Não, nós precisamos o quê? Rasgar os nossos corações e nos prostrar diante do Senhor, clamar a Ele
e declarar que a nossa casa é do Senhor Jesus. Porque se você coloca a sua casa diante do Senhor, se você coloca as suas necessidades diante do Senhor, esse Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos, diz assim: eleva os meus olhos aos montes, da onde me virá o socorro? Se eu não estou enganada, é Salmo 121. Da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O nosso socorro, ele precisa vir de Deus. Porque quando nós chamamos o Senhor para guerrear por nós, é Ele quem faz. É Ele quem faz. Outro não pode fazer por nós. Nós precisamos entender que as nossas decisões, as nossas escolhas precisam estar pautadas no Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor todas as coisas. Entregar ao Senhor todas as nossas dificuldades. Nós precisamos saber quem nós somos diante do Senhor. Realmente, diante de muitas batalhas que enfrentamos, assim como você enfrenta, eu também enfrento, eu já enfrentei, eu também já chorei e choro muitas vezes por algumas situações, porque nós somos seres humanos, nós estamos neste mundo, este mundo é um mundo caído, mas nós precisamos estar todo o tempo alinhadas com a vontade do Senhor, alinhadas em buscar realmente o que o Senhor tem para nós. E Neemias, ele fez isso, ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de passar aqui para vocês, Neemias, ele vai embaixo de obediência, ele não sai simplesmente, vira as costas e fala: estou indo porque o meu povo precisa de mim. Não, Neemias, ele vai debaixo de obediência. Ele pede, ele chega diante do rei e ele fala: o meu povo perece. O meu povo perece. Se você continuar lendo o livro, os capítulos seguintes, vai falar a respeito de que Neemias, ele foi debaixo de honra, ele chegou de obediência e honra, ele chegou diante do rei e falou: permita-me que eu vá a Jerusalém para reconstruir os muros. Mais uma vez, ele nos ensina uma lição: obediência. Primeiro, ele recorreu ao Deus do céu, que é o que nós precisamos fazer. Diante de uma dificuldade, diante do desespero de nossas almas, nós fazemos o quê? Nós vamos ao Deus do céu, porque diante dele não há barreira, não há muralhas que fiquem de pé, porque ele é o nosso Deus, ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. E Neemias, ele fez isso, só que depois disso, Neemias foi diante do rei. Por quê? Porque Neemias sabia que a obediência, ela atrai o céu. A obediência, ela atrai o céu para nós. Em seguida, nós vemos o Neemias pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo a direção ao rei. Ele não se levanta apenas e sai deixando tudo para trás. Nós, mulheres, nós precisamos saber disso. Nós precisamos tomar isso para nossas vidas. Que nós precisamos ser obedientes, nós precisamos honrar, porque um ambiente de honra atrai o céu. Não existe presença, não existe manifestar do Senhor sem honra e sem obediência. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos adorar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. Nós, mulheres, precisamos discernir sobre obediência e honra. Como eu já disse, um ambiente de honra, ele atrai o céu. Ele atrai o céu para as nossas vidas, para a nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar onde o Senhor sinta-se à vontade. A nossa casa precisa ser um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade. Os nossos filhos precisam ser filhos obedientes, porque eles têm uma mãe e um pai que obedece a Deus. Não tem como nossos filhos copiar o vizinho, ele não vai copiar o vizinho. Ele vai copiar o pai e a mãe que ele tem dentro de casa. Os nossos filhos não vão ser parecidos com os vizinhos, e glória a Deus por isso. Porque já pensou que coisa louca, né? Se o seu filho parecesse com o vizinho,
Misericórdia, queima ela, Jesus. Não é verdade? Tem que se parecer com quem? Ou com o pai ou com a mãe. Não é verdade? E assim também é na questão da educação. Os nossos filhos, eles precisam parecer, eles precisam ter o cheiro que nós temos, o aroma que nós temos. Qual que é o aroma que você tem deixado sobre a sua casa? Que você tem transmitido, que você tem deixado exalar sobre a tua casa? Qual é esse aroma? O aroma de Jesus ou o aroma de brigas, discórdia, de desonra, onde a mulher, ela troca o papel com o esposo, aí se torna um papel disfuncional, uma família disfuncional, porque o pai é a mulher da casa e a mãe é o homem da casa, é o sargento. Onde as coisas têm que ser do jeito que a mulher digita as regras e tem que ser do jeito que a mulher quer e não que a família precisa. Porque em uma casa não tem um lado mais forte e o lado mais fraco. Existe uma grande equipe trabalhando para que os propósitos se cumpram, para que os propósitos se realizem de uma só forma. A vontade perfeita e agradável do Senhor é que todos vivam em uma só sintonia. Nós, como mulheres, precisamos ter esse discernimento, porque Deus deixou lá em Provérbios 14, o homem sábio edifica a sua casa. Amém? Foi isso? Ah, bom, que susto, achei que vocês não estavam lendo a Bíblia, porque Provérbios 14, 1 diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Que susto, achei que era o homem. Nossa! Então, assim, a mulher sábia, ela vai edificar o seu lar, ela vai edificar a sua casa. E como que ela faz isso? Buscando discernimento no Senhor, buscando sabedoria no Senhor, buscando encorajamento no Senhor. Então, nós precisamos ser essas mulheres sábias que edificam as nossas casas, mostrando para os nossos filhos que a honra atrai o céu. Se você está no seu trabalho como um bom profissional, minhas filhas estão aqui que não me deixam mentir, e tem o meu filho que vocês conhecem também. Todo tempo nós ensinamos a eles honra, honra. Essa homenagem que a pastora Lucilene fez a nós, foi o que, gente? Honra, porque a honra atrai o céu. Não se esqueça disso. Todo momento que você estiver diante de alguma situação e você tiver entre escolher honrar e desonrar, honre. Não importa se essa pessoa está te honrando, o teu papel é honrar, o meu papel é honrar. Nós precisamos honrar os nossos esposos. Pastora, mas honrar os nossos esposos? Porque submissão não tem nada a ver com ser capacho. Submissão tem a ver em vivermos em uma só missão, em trabalharmos em uma só missão. Não é isso, pastora Tina, que ensina o curso? Então, assim, se você ainda não entendeu isso, procure a pastora Tina depois do culto. Ela é a pastora da família, ela trabalha com famílias, ela trabalha no Ministério de Famílias. Então, ela vai te colocar, te indicar um curso. Tem o curso Mulher Única, tem o curso Casados para Sempre. Nós temos esses cursos aqui. E você vai aprender a ser a mulher sábia que o Senhor quer que você seja. E honrar os nossos esposos, obedecer, não está relacionado a ser aquela mulher capacho e aquele homem machista. Tem nada a ver com isso. Tem, pastor? É isso que ensina no curso? Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver em nós vivermos uma só missão, um só projeto, um só propósito. Criar os nossos filhos para a glória do Senhor. Para que um dia, quando os nossos filhos forem advogados, para quando os nossos filhos se tornarem médicos, se tornarem arquitetos, engenheiros, até mesmo presidente desse país, prefeito dessa cidade, ocupar um lugar de evidência na sociedade, eles saibam qual que é o papel deles, o que eles foram chamados para fazer. O que eles foram chamados para fazer? Lugar de honra. Por quê? Lugar de honra, só honra quem estabelece honra.
Não existe honra sem estabelecer honra. Não existe princípio sem estabelecer princípios. Então ensina aos seus filhos a honrar, honre os seus esposos. Não tem nada a ver, e aqui não é uma igreja machista, que o homem dá o ponto final, a última palavra é do homem. Não existe isso, porque o homem é o cabeça da casa, certo? Quem que é o cabeça? Jesus é o cabeça da igreja, e na casa, quem que é o cabeça? O marido. E nós somos o quê? O pescoço, gente. Porque se nós tivermos sabedoria, nós, junto com os nossos esposos, nós podemos direcionar, marido, será que o lado esquerdo, o lado direito, ou ir para frente? A gente tem tudo para dar certo. Tudo, porque com sabedoria, com discernimento, na palavra do Senhor, nós conseguimos viver de uma forma santa, de uma forma honrosa, honrando os nossos esposos, honrando os nossos pais, que é mandamento do Senhor, honrando os nossos pastores e líderes, honrar aos que estão acima de nós, como eu disse, os nossos filhos vão ser pessoas de evidência, em nome de Jesus, pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade, os nossos netos, a nossa geração. Eu falo que o meu ventre é flecha, o meu ventre foi feito para gerar flechas. É um grande arco que foi feito para gerar flechas, porque através do meu ventre saiu flechas, e através dessas flechas vão sair outras flechas, que vão impactar nações, em nome de Jesus. E não é porque eu sou uma pastora, porque eu creio que eu sou geração eleita, escolhida pelo Senhor. E se eu sou, você também é, porque está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então os seus filhos são flechas que vão ocupar lugares de evidência na sociedade. Mas eles só vão fazer isso se eles souberem qual que é o papel da honra, qual que é o papel da obediência. E os nossos filhos, como verdadeiros profissionais, eles precisam saber que quando eles estão no ambiente de trabalho deles, eles precisam honrar. Neemias estava num lugar que não era o lugar dele, mas que ele precisava honrar aquele que estava acima dele. Ele honrou a Deus e ele honrou quem estava acima dele. E nós precisamos ter essa cultura de honra. Neemias, diante do grande desafio, que foi a reconstrução dos muros, ele se depara com alguns adversários. Nós nos deparamos com alguns adversários, certo? Porque o diabo, ele não brinca, ele sempre vai enviar, né, os enviados do inferno para nos atormentar. É ou não é? E com Neemias não foi diferente. Com Neemias não foi diferente. Coloca para mim Neemias 4:1. Quando Sabalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas, foi a minha filha, dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes, de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faz também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocarão a ira diante dos construtores. Assim construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas
quando Sabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estavam avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Eu estou lendo para que você tenha uma compreensão. Porque, na verdade, os nossos adversários, eles vão ficar furiosos. Eles não vão deixar por menos. Eles vão a todo tempo tentar nos impedir. Porque foi isso que fizeram com Neemias. Os muros estavam sendo reconstruídos. Já não havia, as brechas começaram a se fechar. E o que eles falaram? Eles ficaram furiosos. E aí, se você continuar lendo, você vai ver o desfecho. E fala assim que eles começam a tramar. Eles começam a se juntar para poder fazer com que isso pare, acabe. Só que antes Neemias fez uma oração. Senhor, que eles se tornem cativeiros. Senhor, que nós não venhamos mais ser envergonhados. E é isso que nós precisamos fazer diante das nossas adversidades, diante dos nossos adversários, diante dos enviados de Satanás. Porque Satanás tem os seus enviados. E assim como nós oramos para que Deus envie anjos para nos guardar, tem enviados de Satanás que oram para que os demônios venham nos impedir de prosseguir. Para que os demônios venham nos impedir de avançar. Então nós precisamos o quê? Recorrer a quem? Recorrer ao Senhor, ao Deus do céu, ao nosso Salvador. Amém? Gostaria de pedir para apagar essa luz aqui. Eu estou chegando ao fim, mas não é o fim. Apaga as luzes para mim, fazendo favor. Fica melhor para mim ler. Então nós precisamos entender que pessoas vão se levantar contra nós, contra a nossa casa, mas nós precisamos fazer o quê? Buscar ao Senhor. E eu gostaria que colocasse para mim Neemias 6. Sabalate, ele começou a tramar com Tobias e com todos os outros. E ele começou a falar, nós precisamos parar esse homem. Nós precisamos parar esse povo. O que vamos fazer? Fala para mim, o que vamos fazer? E assim também, nós vamos ter pessoas que vai olhar e vai falar, os enviados de Satanás, vai olhar e vai falar, nós precisamos parar a pastora Lucilene. Pastora Lucilene está indo longe demais, chega. Pastora Janaína, pastora Tina, não. Família é o maior projeto que o Senhor já fez. Já criou, é o maior projeto, é a família. Vamos parar essa mulher, vamos parar esse homem, vamos parar essa família. Pastora Elisandra, vamos parar, pastora Elisandra. Não. Esse negócio de célula, vamos parar, pastora. Esses jovens, não, nós precisamos parar. O inimigo, ele vai tentar de todo tempo levantar pessoas para nos paralisar. Ele vai tentar nos derrubar, ele vai tentar nos destruir. Porque é esse o papel dele. Ele não dorme, ele está o tempo todo bramando, ele está tramando, ele está bramando contra as nossas vidas. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele está bramando, ele fica ali como um leão furioso, tentando tragar, tentando destruir. E aí eu pergunto, quais são as vozes que você tem ouvido? Porque Neemias, ele falou assim, 6:3, fazendo favor. Meninas, coloca para mim, Neemias 6:3. Olha aqui que Neemias falou, por isso enviei-lhe mensageiros com a seguinte resposta. Porque Sabalate e Tobias e todos os outros queriam mandar, vem cá, eu preciso falar para você. Eu estou encurtando a mensagem, viu gente, porque o meu tempo acabou. Eu tenho que falar para você, eu tenho que conversar com você, vem cá. Tentando o tempo todo tirar a atenção de Neemias,
para que ele parasse com aquela obra. Mas olha o que Neemias falou. Enviei-lhe uma resposta. Estou empenhado numa grande obra e não posso descer, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco. Em outra linguagem diz assim, Neemias fala, estou em uma grande obra e não posso parar. Tem uma grande obra e eu não posso parar. Mulher, você tem uma grande missão e você não pode parar. Nós temos uma grande missão e nós não podemos parar. Quais são as vozes que você tem ouvido? Neemias ouviu muitas vozes, mas ele se prostrou diante do Senhor. Ele falou, Senhor, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Eles estão me insultando, eles estão falando que eu não vou conseguir, mas eu sei que o Senhor vive. É essa a nossa resposta. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor está aqui. Eleva os meus olhos aos montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, o teu socorro vem de Deus. Não pare diante do diagnóstico do médico. Não pare. Busque aquele que pode fazer por você. Busque a voz do Espírito Santo. Não são as vozes do mundo, do inimigo, que vai te paralisar. Porque você tem a voz do amado Espírito Santo. É a voz do amado Espírito Santo que te chama de madrugada para orar. Mesmo nesse frio, é a voz do Espírito Santo que diz, pastora Tina, não desista. Ergue tua cabeça. Pastora Janaína, essa armadura é tua. É para você, mulher. É para você, mulher. Não desista. Não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não desista dos sonhos de Deus para a tua casa, para a tua família. Se o teu filho hoje não está na igreja, não está nos caminhos do Senhor, existe uma guerreira, existe uma mulher posicionada, existe uma mulher cheia de virtude, das virtudes do céu, declarando toda a madrugada, o meu filho vai ser salvo, o meu filho já está salvo. Não importa se no outro dia chega uma mensagem, você viu teu filho estava na biqueira, você viu tua filha estava se prostituindo na esquina. Não importa, importa o que Deus diz a teu respeito e a tua casa. O Senhor, Ele diz que nós precisamos prosseguir e avançar. Nós não podemos olhar para trás. A obra é grande, o desafio é grande e eu não posso parar. Eu não posso desistir. Eu vou me entregar à depressão. Eu vou me entregar às minhas vontades. Eu vou me entregar a uma cama, chorar porque o meu marido não está aqui do meu lado. Na igreja, na casa do Senhor, vivendo os sonhos do Senhor. Mas ele não está hoje, amanhã ele vai estar. Ele não está agora, mas o amanhã pertence ao Senhor. O último suspiro de um homem, de uma mulher, pertence ao Senhor, não pertence a você. Para de ser legalista. Para de decretar falência na tua casa. Não decrete a falência. Não decrete que é o fim, que acabou. Não importa as vozes que estão vindo. Importa uma voz. A voz do amado Espírito Santo. Se Neemias tivesse parado para ouvir as vozes, os muros não teriam sido reconstruídos. Se eu parar para ouvir as vozes ao meu redor, eu não vou conseguir cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou para uma grande missão. O Senhor me chamou para fazer a diferença na cidade de Novo Horizonte. O Senhor me chamou para ser luz aonde quer que eu passe. E o Senhor te chamou, mulher. O Senhor te chamou, mulher, para ser a diferença nessa cidade, na sua casa, como guerreira, como
aquela que coloca a mão no arado e não descansa. E não descansa. Enquanto o Senhor não vier, eu não vou cessar de orar e de buscar. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha casa é do Senhor Jesus. Declare. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer, venha. Se você não quer, não venha. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa qual é o obstáculo que está na tua frente. O que importa é que aquele que cuida de você, se não dorme, o vigia que não dorme, ele cuida de você. Ele cuida da tua casa. Ele cuida das tuas finanças. O Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. E não é hoje que você vai perder as suas batalhas.